Uma pergunta que eu recebo com bastante frequência é se o padrasto pode ser condenado a pagar alimentos para o enteado numa eventual separação. Bom, vou dar um exemplo prático para vocês de umas questões que eu recebo com bastante frequência. É o caso de um homem que vai morar junto com uma mulher que já tem um filho de um relacionamento anterior. Se no caso de uma separação, esse homem ele vai ser condenado a pagar alimentos para essa criança. Bom, vamos lá então. O pressuposto da parentalidade socioafetiva, do reconhecimento da paternidade socioafetiva, é a posse do estado de filho. O que é essa posse do estado de filho? A posse do estado de filho é uma situação vivencial em que o pai e a criança, no caso, eles vivem como se pai e filho fossem. Se eles saírem na rua, forem em qualquer outro lugar, a sociedade em geral vai ver esse pai e essa criança como se fossem filhos, não vai haver dúvida sobre a questão da parentalidade. É aquela questão do enteado que chama o padrasto de pai e que se torna uma relação realmente de pai e filho, em que o padrasto passa a educar a criança e que passa a ser aquela figura paterna, aquela figura de pai dentro do relacionamento. Agora, diferente é o caso do padrasto que exerce a função de padrasto ali dentro do relacionamento, que não trata a criança ali como se filho fosse. Eles não se chamam de pai, eles não têm aquela relação de afeto como se pai e filho fosse. Se eles forem em algum lugar, eles não vão ser vistos como pai e filho. As pessoas vão saber que se trata de uma relação de um padrasto e de um enteado. Então aqui a gente tem uma separação bem clara nas duas situações vivenciais. Eu tenho certeza que vocês já devem ter pensado em exemplos aí na cabeça de vocês de situações que vocês veem no dia a dia. Então a questão é a seguinte: quando a gente tem a parentalidade socioafetiva e a posse do estado de filho, a gente pode sim cobrar os alimentos, porque a gente vai fazer uma ação de reconhecimento de filiação socioafetiva e desse reconhecimento vai gerar todos os deveres parentais, e dentre um deles é o pagamento de alimentos se a criança necessitar, tá bom? Agora, se for proposta uma ação de reconhecimento de filiação socioafetiva e não ficar comprovado a posse do estado de filho, não vai ter necessidade do pagamento dos alimentos em decorrência disso, porque não vai haver uma relação de pai e filho. Eu acho que no momento em que um homem se preocupa com a questão dos alimentos, se ele vai ter que pagar numa eventual separação, é porque a gente já tem ali caracterizado que não existe o afeto e a filiação socioafetiva, o próprio pressuposto de uma pessoa se preocupar com essa situação, de mostrar essa preocupação, de ter eventualmente uma condenação no pagamento de alimentos. Então isso já demonstra que não existe aquele afeto de pai e filho realmente, porque se houvesse, esse homem ele realmente iria querer que fosse reconhecida essa filiação. Geralmente, as ações de reconhecimento de filiação socioafetiva são ações consensuais, em que não se envolve litígio, na medida em que o pai ele realmente quer reconhecer essa filiação, ele busca justiça para ter incluído o seu nome na certidão de nascimento da criança. Geralmente, quando se tem um litígio, é nas ações de inventário, não é? Quando o pai morre e a criança ou a pessoa vem querer esse reconhecimento dessa filiação socioafetiva para figurar como herdeiro dentro do inventário, tá bom? Então, eu espero ter esclarecido um pouco das dúvidas de vocês em relação a isso. Se tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu respondo depois, tá bom?